Bom, boa noite a todos. Boa noite. Estamos iniciando mais uma semana de estudos na nossa casa, mais uma segunda-feira. E como sempre, eu gostaria de convidar a todos para que nesse momento a gente possa fechar os nossos olhos, nos compenetrando no alto, buscar elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre. Agradecidos que somos por mais uma semana que se inicia, mais uma oportunidade que temos nessa casa de oração, que há tanto foi preparado esse ambiente, para aprendermos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. Mestre Jesus, rogamos os vossos abraços, a vossa luz e a vossa paz, essa noite e sempre, e que assim seja. Bom, para essa noite, a gente... Bom, primeiro, desculpa chegar assim em cima do horário, eu estou vindo direto do escritório, acabou atrapalhando um pouquinho lá, ao invés de chegar um pouquinho antes. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Fonte Viva, Linha de Luz, no capítulo 56, cujo tema é Maiorais. É um livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Como toda a lição desses livros, de Emmanuel, de Chico, eles começam com uma passagem do Evangelho. E nessa passagem escolhida por Emmanuel, ele tirou lá de Marcos, do evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 35, onde ele fala o seguinte: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos os servos, de todos e servo de todos. Então, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e também será o servo de todos. Aqui Jesus nos dá o verdadeiro caminho para alcançarmos então essa evolução que todos nós sonhamos, desejamos, lutamos e trabalhamos em nosso dia a dia. Todo aquele que quiser subir um pouquinho nessa escala evolutiva, começar então a galgar essa sua evolução moral, ele deve deixar o orgulho de lado, o egoísmo de lado e começar a servir aquele que é o seu próximo, aquele que está do seu lado. Com certeza, o maior exemplo de servidão que nós podemos encontrar, que já passou por essas passagens, por esse planeta Terra, é o do próprio Mestre, do próprio Jesus Cristo, que nunca deixou de laborar na seara cristã, ainda que estivesse aqui por missão, pregando, não apenas pregando os seus ensinamentos, passando esses ensinamentos que até hoje, mais de 2000 anos, a gente tem ainda um pouco de dificuldade, ou muita dificuldade de compreender, mas também de vivenciar tudo aquilo que ele pregava. Então ele ensinava as suas obras e vivenciava aquelas mesmas obras, ao passo que alguns de nós, algumas vezes falam uma coisa e vivem outra, ou vivem uma coisa e falam outra. Ele simplesmente vivia e falava sempre a serviço de Deus. Devemos, entretanto, praticar essa bondade, tanto pregada e tanto vivenciada pelo Mestre, sem desejar nada em troca. Nunca pensando em algo que eu possa ter de bondade para mim, algo que eu possa receber em troca daquilo que eu faço pelas bondades que eu devo praticar no nosso dia a dia. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, no item 7, nos foi deixado o seguinte ensinamento. Disse também àquele que o convidara: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que vós receberem. Então o que ele fala ali? Quando a gente convida alguém querido para uma ceia, para um jantar, essa pessoa depois vai convidar a gente. Então é uma retribuição. Então, será que eu estou fazendo aquilo de coração porque eu gosto, ou quero depois receber uma recompensa no futuro? Quando deres um festim, ele continua, convidai para ele os pobres, os extropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos, por não terem eles meio de vou retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhes: Feliz de comer do pão no reino de Deus. Isso está
está lá em Lucas, no capítulo 14, também nos versículos de 12 a 15. Né? Nessas palavras de Jesus, a gente tentando buscar um significado um pouco mais amplo e adequado ao nosso dia a dia, né? O que significa dizer fazer o bem tendo em vista uma retribuição? Não é fazer simplesmente o bem. Então, quando eu faço o bem procurando ou que alguém venha me agradecer, ou que eu seja recompensado, ou que eu seja, de repente, aplaudido, será que eu estou fazendo essa retribuição, essa contribuição de coração, ou eu estou esperando simplesmente algo em troca? Né? Ao passo que, quando eu faço de coração de verdade, sem esperar nada em troca, e não recebo nada em troca, é a mesma situação que ele fala quando você convida para um festim os pobres, os coxos, os injustos, né? Por quê? Porque eles não têm condição de retribuir aquela mesma festa, aquele mesmo jantar que você está dando. Né? Então, quando você faz isso efetivamente sem ter como receber nada em troca, quer dizer que você fez de coração. É isso que Jesus vem nos dizer nessa palavra. Entretanto, no ensinamento de Emmanuel desta noite, o título fala sobre maiorais. Então, por que a gente começou a falar dessa forma? Né? Maiorais, por assim dizer, buscando algumas definições, eu encontrei 4 aqui no dicionário. A primeira significa chefe dos pastores, a segunda, aquele que vale mais, que mais se sobressai, é o cabeça da turma, por assim dizer, pessoa ou entidade que dirige que está à frente dessa ou de aquele cargo, e o maior de todos, né, falando dos animais de um rebanho. Então, nesse sentido, Emmanuel começa a sua explicação da seguinte forma: ser um dos primeiros na Terra não é um problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os de filosofia, arbustos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Quem nunca presenciou, né, um fato desse, talvez no nosso dia a dia? Né? Frequentemente vemos pessoas empossadas, né, sejam em cargos dentro de uma empresa, seja dentro da sociedade, às vezes dentro de uma casa espírita, de uma entidade religiosa, né, onde a pessoa empossada naquele cargo se acha até então um maioral, alguém que está acima dos outros, alguém que possa comandar. Né? Na nossa sociedade, a gente tem um grau hierárquico, né? Seja ele dentro de uma empresa, seja ele dentro de uma entidade religiosa, seja ele dentro da nossa sociedade, né? Mas isso não significa dizer que aquela pessoa que está por aquele tempo é alguém melhor do que aqueles que estão sob o seu comando. Né? Simplesmente foi dado àquela pessoa, né, seja por nós, né, numa casa, por exemplo, espírita, seja na sociedade, através dos seus munícipes, seja numa empresa, através de um conselho de ordem daquela empresa, um conselho administrativo, ou simplesmente por herança, né, foi dado naquele momento um poder de poder comandar. Mas isso não significa estar sempre certo, não significa ser o dono da razão, e muito menos ser maior do que ninguém. Né? Simplesmente é um poder momentâneo. Né? Tem aquela frase que diz que Deus dá, Deus tira. Né? Quantos e quantos impérios a gente já viu ruir, quantas e quantas heranças, dinheiro, né? Poder, riqueza, a gente viu famílias e famílias abastadas não terem mais nada. Né? A gente tem vários e vários exemplos que podemos trazer da nossa sociedade. Então, o que isso quer dizer em relação a nós como espíritas? Né? É utilizar esse cargo que a gente tem simplesmente para poder contribuir para uma melhoria de todos. Né? Ao passo que eu consigo contribuir, por exemplo, vamos pegar a nossa casa espírita como exemplo. Quando o presidente, a sua diretoria, consegue melhorar a casa, ele melhora para os seus frequentadores, melhora para si mesmo, porque ele também é um frequentador,
melhor às vezes no plano espiritual, porque consegue trabalhar com mais facilidade dentro daquela casa, quando há união, quando há uma fraternidade. Então é isso que ele quer dizer em relação, em contrassenso àqueles maiorais que ele trouxe como exemplo. Né? Que é aquela pessoa que simplesmente, por estar imbuída de um determinado cargo, de uma determinada função, se acha que pode sair atropelando. Comigo pode. Né? Aquela famosa frase do "você sabe com quem está falando?" Né? Então, será que se aplica, né, instintivamente a todos nós? Né? Depende de como nós pensamos, depende de como nós agimos, depende de como nós vivenciamos. Mas o mais importante ainda, além disso, é também não criticar as pessoas que agem dessa forma. Né? Porque hoje estamos nessa situação. Hoje estamos dentro de uma empresa, ou que já é aposentado, ou que é desempregado, dentro de uma função numa casa espírita, dentro de uma função numa sociedade. Mas como será que foi o meu passado? O que será que eu fiz lá atrás? O que será que eu fiz quando eu tinha aquele poder em minhas mãos? Se eu algum dia eu tive? Como será que vai ser, de repente, no futuro, quando eu assim o tiver? Será que eu vou lembrar dessas palavras que eu estou fazendo hoje, que eu estou falando hoje? Então essa é a diferença minha, por exemplo, para Cristo. Ele falava e vivenciava. Hoje eu falo uma coisa, será que eu consigo cumprir aquilo no papel? Será que eu consigo, de fato, vivenciar esse pouquinho que a gente estuda do Evangelho, esse pouquinho que a gente tenta aprender que Cristo trouxe para a gente? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, aí lá no capítulo 7, no item 3, nós temos a seguinte parábola do Mestre. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, colocou-o no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, e se não converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso também foi extraído do Evangelho, mas agora de Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 5. Outra passagem que significa que vai nessa mesma linha de raciocínio, mas agora em Lucas, no capítulo 14, Jesus entrou em um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que estavam lá o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando forem convidados para bodas, não tomei o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e sejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Na primeira parábola que Jesus fala, quando ele dá o exemplo do menino, aquele é no modo figurado. Né? A gente sabe que existem hoje várias e várias crianças que podem ser, né, muito mais evoluídas do que nós, ou inferiores a nós em relação à evolução moral, à evolução espiritual. Né? Mas quando ele fala aqui da criança, ele fala daquela simplicidade, daquela humildade, daquele olhar sem malícia, daquele olhar sem ódio, né? Às vezes daquele olhar fraterno. É isso que ele quer dizer quando ele fala da criança. E ao passo que ele fala que todo aquele que acolhe a uma criança, é ele que está acolhendo. Então, todo aquele que acolhe alguém com verdadeiro amor, com verdadeiro afeto, com verdadeiro carinho, é o próprio Cristo que a gente está acolhendo. Né? Por quê? Porque ele é o nosso irmão maior, é o nosso irmão mais evoluído do que a gente tem hoje conhecimento, que a gente sabe que existe, alguém que a gente consegue enxergar, por assim dizer, como um amigo nosso, como um irmão nosso, mas num grau de evolução muito maior. Né? E o segundo da parábola que ele fala, do bodim de festas, né, é o seguinte: quando a gente tenta às vezes se elevar, né, principalmente do ponto de vista da imoral, né,
Porque daí não existe a fantasia, não existe a enganação, não existe o fingimento, né? A evolução moral, quando alguém é mais evoluído do que eu moralmente, ele o fez porque ele o trabalhou por assim ser, chegou naquele grau e não consegue fingir ser mais evoluído que eu. Ao passo que hoje, no nosso dia a dia, já a gente consegue, né? Às vezes fingir ser mais inteligente, fingir ser mais poderoso, fingir às vezes ser mais rico, né? Do que a gente consegue mentir hoje. Ao passo que no plano espiritual, tudo isso, todo esse fingimento, ele cai por terra. Então, quando ele fala que a gente pode, que a gente deve simplesmente sempre procurar, né, nos enxergar, não como a gente de fato gostaria de ser, mas como a gente é hoje, né? Eu quero ser melhor, eu quero ser um espírito maior, eu quero ser um espírito mais fraterno, mas hoje eu ainda sou o Fábio, que erra, né? Eu sei da minha condição, eu tenho que trabalhar o Fábio que é hoje, para quem sabe amanhã ser um Fábio um pouquinho melhor. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Né? Então, como nós já dissemos, nós estamos, de repente, empossados dentro do cargo, dentro de uma posição na nossa vida atual. Né? Na verdade, nós somos todos iguais, espíritos que foram criados simples e ignorantes e que buscam a sua evolução. Se estamos, então, ocupando temporariamente essa posição, é porque precisamos passar por essa experiência, seja ela por uma prova, que nós precisamos passar para ver se a gente vai conseguir suportar, ou quando não consegue suportar, através de uma expiação. Quando eu erro, então vem a expiação para eu poder pagar aquilo que eu fiz. Né? Essa expiação, como a gente sempre fala, não necessariamente quer dizer dor, não necessariamente quer dizer sofrimento, quer dizer um pagamento. Eu posso pagar através do sofrimento, da dor, ou posso pagar através de amor, através de caridade, através de ajuda ao próximo. Né? Mas quão difícil é essa prova? Quão fácil é cair em face a grandes facilidades materiais que o status e às vezes o poder, o dinheiro, a riqueza nos trazem. Não que a falta desses bens materiais também não fazem cair. Né? Então, quando eu consigo enxergar o próximo que possui mais bens do que eu, mas cobiçando, invejando, maldizendo, né, reclamando da minha vida, da minha situação, também não estou passando pela prova pela qual eu me propus no plano espiritual. Quando eu estou do outro lado, né, quando eu estou do lado da riqueza, do lado do poder, e utilizo aquilo simplesmente para ganho próprio, para ganhar cada vez mais, para ter mais poder, para humilhar cada vez mais, também não passei pela prova. Isso significa que numa outra encarnação eu vou vir totalmente pobre, desprovido de qualquer bem? Não. Né? Depende da minha escolha, da minha prova, depende da escolha, da espiritualidade, do planejamento que eles vão fazer quando eu não tiver condições de ajudar nesse planejamento. Então, simplesmente olhar e falar, está nessa situação porque foi muito ruim na outra, né? É como se a gente trabalhasse, é como se nós fôssemos um Deus vingativo que estivesse culpando e julgando alguém. Né? Será que eu não sou, naquele momento, daquela pessoa, o bálsamo que Deus colocou naquele caminho para poder ajudá-lo? Será que não sou eu aquele instrumento que Deus colocou na vida daquela pessoa para falar cessa o sofrimento, cessa a dor, cessa a perda, cessa a fome, cessa o frio? Então a gente não sabe. Divaldo conta uma frase, uma passagem que foi dita por Joana, que fala o seguinte: se você quer de fato julgar alguém, se você quer ter o poder de fazer aquilo, pegue todas as encarnações daquela pessoa e viva exatamente como ela passou. Então você aí terá condições de, quem sabe, poder apontar o dedo e falar, você errou aqui, você acertou aqui. Quando a gente trilha o nosso caminho, nós somos os únicos que podemos apontar o dedo para nós mesmos e falar, eu errei aqui, eu acertei aqui. E daí, através desses erros e acertos, irmos continuarmos tocando a nossa jornada. Tem uma outra parábola que eu gostaria de falar, que é a parábola do mau rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho,
e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e via de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação, e tu estás nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse então o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dar-lhe-eis testemunhos dessa coisa, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se alguém dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Aqui a gente às vezes fica esperando, né, vir uma palavra do alto, uma palavra dos desencarnados, né, e esquecemos que tudo que a gente precisa está no nosso redor, né, está nos livros que nós às vezes deixamos de ler, está em alguns filmes e algumas palestras que nós deixamos de assistir e focamos em outras coisas na nossa vida. É isso que ele quis dizer naquele finalzinho. Então, se a gente não acredita nem em quem está, vamos dizer assim, vivo, por que eu vou acreditar em quem está morto? Né? Se eu não acredito naquilo que eu vivencio o meu dia a dia, por que eu fico esperando vir algo do outro mundo? Né? Algumas pessoas, eu já ouvi falar, que falam, a vida de Chico foi mais fácil porque ele tinha Emmanuel. Né? Então, Emmanuel estava sempre ali, puxando a sua orelha. Emmanuel estava guiando o seu caminho. Emmanuel estava falando o que ele tinha que fazer e aquilo que ele tinha que deixar de fazer. Será que é verdade? Será que Emmanuel de fato fazia isso? Falava o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer? Ou ele simplesmente apontava os caminhos e Chico trilhava porque queria? Será que nós também não temos isso? Às vezes eu não escuto, né? Eu sei que eu não escuto o meu anjo da guarda, o meu espírito guardião. Mas será que eu não escuto ele subconscientemente quando eu durmo? Será que eu não escuto ele através das minhas intuições? Será que eu não escuto ele através da minha família, dos meus amigos, daqueles que me querem bem? Né? Mas aí o que eu falo? Mas é porque o meu pai falou, então eu não vou acreditar. Eu vou esperar o meu espírito falar comigo. Mas se eu não acredito naquilo que meu pai fala, que me quer o bem, né, por que eu vou ficar esperando um espírito? Né? Então é isso que às vezes nos leva um pouco a essa reflexão. É começar a ouvir aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nos querem bem e também aqueles que a gente sabe que não nos querem bem. Porque às vezes aqueles que não nos querem bem conseguem apontar os nossos defeitos. Né? Às vezes um pai, um irmão, um marido, uma esposa, um filho não consegue, ou não tem coragem, ou não tem às vezes nem o amor para poder falar. O amor, quando eu falo assim, é de você falar, você errou aqui. Né? Não tem essa coragem, não é por medo, às vezes não quer ofender o próximo. E às vezes uma pessoa que não nos quer bem aponta e fala, você errou aqui, você fez isso, você é assim. Será que não é verdade aquilo que ele está falando? Mas será que não deve me levar a uma reflexão? Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porque são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores,
muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores de letras, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. Aqui a gente está dando continuidade às lições de Emmanuel. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para uma verdadeira realidade em nosso mundo. Ele nos alerta que no verdadeiro cristianismo, os espíritos maiorais são sempre os últimos a pleitear e a receber qualquer benefício, porque estão sempre preocupados em servir, em ajudar o irmão que busca um auxílio. E é por esta razão que ele nos atenta para que nas escolas cristãs nós primeiro sejamos apóstolos, né? Primeiro sejamos servidores, para depois sermos servidos. Né? Entendo que a palavra apóstolo aqui não seja algo de simplesmente aquele apóstolo que a gente conheceu que era pregar os ensinamentos, mas sim o de vivenciar efetivamente todos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Né? Lá no Evangelho no Livro dos Espíritos, na questão 675, falando sobre apostolado, sobre trabalho, é perguntado, né? Kardec pergunta aos Espíritos: por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? E a resposta é não. O Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E depois, na questão 678, é perguntado: em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Será que Jesus ainda trabalha no dia a dia dele de hoje? Será que trabalha mais ou menos de quando estava na mesma situação que nós? Né? Hoje, com certeza, o trabalho dele é muito mais intelectual, muito mais evoluído do que material. Nós ainda temos esse trabalho material. Ele é importante não só para o nosso sustento do corpo, para trazer o pão, para trazer o alimento, para trazer a casa, para trazer o conforto, mas também para a nossa evolução intelectual. A gente lembra que você só consegue ser um espírito de luz quando intelecto e moral andam junto, sempre na evolução, sempre em busca de mais e melhor. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência, humilhante ou vaidosa, porque surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencido de que toda a glória pertence a Deus. É assim que Emmanuel finaliza o ensinamento, né, dessa lição. Então, assim, é sempre trabalho, a gente espera aquele trabalho espetacular, aquela obra grandesca, aquela missão magnânime. Ao passo que muitas vezes no nosso dia a dia é o pequeno trabalho que a gente deve conseguir. Se eu sou um pai de família, eu vou tentar ser o melhor pai do mundo. Se eu sou um empregado naquela empresa, eu vou tentar ser o melhor empregado naquela empresa, ou do mundo. Se eu sou um servidor público, eu vou tentar ser o melhor servidor público na minha repartição. É fazer o que você tem que fazer da melhor forma possível. Né? Se eu for ajudar o próximo, eu vou ajudar da melhor forma com que eu posso. Né? É isso que a espiritualidade espera da gente. E é isso que nós deveríamos esperar de nós mesmos. Né? Em todo trabalho que eu for fazer, em toda atividade que eu for fazer, é fazer da melhor forma. A melhor do mundo não precisa ser a melhor do mundo, mas a melhor com que eu consigo fazer. A melhor que está ao meu alcance. Tem uma frase que eu gostaria de finalizar, que é uma frase de Chico, que ele fala o seguinte: que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Quando a gente começa a entender esse significado efetivo de amor, a gente vê que muitas vezes nem a nossa própria vida é tão importante quanto esse amor. Né? Tem alguns exemplos que a gente possa dar? Tem. Quem aqui é pai, que passou alguma vez por uma situação em que o filho estava muito doente,
Não desejou que Deus levasse, às vezes, que colocasse aquela doença no pai? Né? Então, assim, se eu vejo o meu filho, eu não sou pai, mas se eu vejo o meu filho numa doença muito grave, e você ama a liberdade dele, você não vai pedir para Deus trocar. Fala, Deus, leva eu e deixa meu filho. Né? Ah, mas aí é fácil, um exemplo simples, né? Então, assim, é amor de pai e amor de filho. Quando a gente viu aqueles incêndios, por exemplo, na Boate Kiss, quantas e quantas pessoas entraram dentro daquela boate para salvar alguém sem se preocupar se ia morrer ali ou não? Sem se preocupar quem que ia tirar dali de dentro. Não era um filho, não era um irmão, muitas vezes não era nem um conhecido. Mas, e eu não estou falando de bombeiros, né, que fazem isso por trabalho, por profissão, têm experiência, vamos dizer assim, são pagos para isso, mas foram treinados para isso, sabem o que estão fazendo. Né? Mas pessoas que se jogaram ali no meio daquele fogo para tentar salvar o próximo. Será que a vida dessa pessoa ali era mais importante que o amor ao próximo? Né? Então, quando a gente entende efetivamente esse significado de amor ao próximo, de trabalhar, de ver o outro melhor, ainda que tenha esse sacrifício da minha própria vida, a gente começa a entender essa frase de Chico, que a vida ela é construída nos sonhos, mas ela com certeza ela é concretizada no nosso amor. E é com essa frase que eu queria finalizar o ensinamento dessa noite. E mais uma vez, assim como no começo, buscando agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, lembrando que os passos coletivos que nós recebemos desde quando nós adentramos nessa casa, desde quando nós passamos por aqueles portões, eles já são derramados sobre cada um de nós, e que esses mesmos fluidos que ali vem do alto, que são tão graciosamente derramados sobre cada um de nós, possa buscar a todos os nossos irmãos que não puderam comparecer à reunião dessa noite, independente da sua situação material, moral, que possam também receber esse amor que vem do alto, aliviando-lhes, Pai, o seu sofrimento e, se for possível, a cura, seja ela do corpo, mas principalmente aquela cura do espírito, aquela cura moral, aquela doença moral. Mestre Jesus, rogamos mais uma vez as bênçãos sobre essa casa, que tão bem nos acolhe, os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, que possam continuar nessa jornada, ajudando-se aos próximos, mas também a si mesmos, que possam buscar essa evolução moral. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez como crianças e pedimos as bênçãos sobre todos nós, essa noite e sempre, e que assim seja.